Boa tarde, gente. Sejam bem-vindas e bem-vindes. Estou aqui nos preparativos para a gente começar essa live, a penúltima live da terceira temporada de Profundanças. Hoje nós vamos conversar com a poeta baiana Bárbara Uila, que eu estou aguardando. Então, aguardando também a chegada do público, que começa a se inserir. Espero que esteja todo mundo se cuidando, vibrando nas energias de cura, porque esse mundo apocalíptico está atentando contra o nosso juízo e a nossa sensibilidade, né? Então eu vou começar dando os informes enquanto Bárbara chega. Ela acabou de chegar aqui, assim, a gente fala o nome, a pessoa aparece. Eu fico assim chocada. Para quem está chegando agora e assistindo pela primeira vez a nossa live, eu sou Daniela Galdino, poeta, performer daqui da Bahia. Em 2014 eu criei o projeto Profundanças, que se dedica ao mapeamento e publicação de escritoras, em sua maioria nordestinas e inéditas. Nesses 6 anos de projeto, nós publicamos 3 livros, que são antologias literárias e fotográficas, que estão disponíveis para download gratuito. E hoje nós vamos conversar com Bárbara Uila, uma poeta e produtora baiana, uma mulher sertaneja, mas que vive no recôncavo baiano. E vamos falar sobre sua criação poética, as redes de mulheres escritoras e mulheres unidas em torno do poder da palavra poética. E antes de chamar a Bárbara, que já chegou aqui, eu quero convidar vocês a conhecerem nossas antologias. Só clicar no link que está aqui na bio do nosso perfil do Instagram. Vocês vão ter acesso ao link que permite fazer o download dos 3 livros e vão encontrar Bárbara no livro 3, em Profundanças 3. Bárbara, você está me escutando, querida? Dá um sinalzinho aqui, porque está aparecendo que você não pode participar da live. Eu acho que é porque você talvez não siga o nosso perfil. Você está me ouvindo? Me dá um sinal, por favor. Eu não estou conseguindo convidar você para a live. Não sei o que é que está acontecendo aqui. Você poderia me dar um sinal, por favor? Você poderia confirmar se você segue o perfil de Profundanças, porque eu não estou conseguindo te chamar. Às vezes a gente esquece de seguir. Enquanto isso, eu vou tomando meu café e conversando. Ah, é porque você tá pelo computador, tem que ser pelo celular. Vamos aguardar aqui. Então, nossa convidada já está aqui. Estou só esperando a técnica. É melhor pelo celular do que pelo computador, viu, Bárbara? Boa tarde ao povo que está chegando aí de Pernambuco, da Bahia. E é isso, fazer live e a gente ter calma para as coisas que vão acontecendo na hora. Enquanto Bárbara está chegando, eu quero convidar vocês, minha gente, a se inscreverem no nosso canal do YouTube. Nós estamos aqui preparando uma coisa assim muito estrondosa para os próximos meses, que é a realização de rodas com mais de uma participante, e o YouTube permite isso, né? É uma plataforma que permite. E aí, a gente aumentar o número de inscritos no canal do YouTube, a gente vai poder fazer essas rodas por lá, com mais de uma mulher participando. Agora sim. Amiga, Agora... chegou aqui. E Você aí, tá me mulher, escutando boa bem? tarde. Boa Estou tarde, escutando bem. Dani. Tá, porque eu tô com fone e esse fone não funciona. Acabei de testar ele aqui, ele não tá funcionando. Por Vamos sem enquanto, ele fone? está funcionando. Você está me ouvindo? Sim, perfeitamente.
Eu queria que você desse uma boa tarde aí para o pessoal para a gente testar seu áudio. Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos a mais uma live incrível de Profundanças com Daniela. Estão me ouvindo? Eu queria pedir ao pessoal que está assistindo a gente para sinalizar aí no comentário se consegue ouvir. Eu consigo ver e ouvir, tá massa, tá tudo nítido. Então, eu começo, enquanto o pessoal sinaliza aqui, eu começo agradecendo. O povo está dizendo que está ótimo o áudio e a imagem. Começo agradecendo a você por aceitar o convite, por estar aqui com a gente, né? Em meio a essa maternidade real, em plena pandemia, você arranjar um tempinho para conversar com a gente é maravilhoso. Tô louca. Nossa live, ela tem três públicos. A galera que vai ficar aqui agora assistindo a gente, o pessoal que vai assistir à noite, o pessoal que vai assistir final de semana no YouTube. Então, por isso que eu vou dando os informes. Então, eu quero te pedir para dizer quem é Bárbara Willa e já emendar com o primeiro poema seu para abrir os caminhos da live. Tá. Que pergunta, né, menina? Pergunta da vida. Eu sou aqui da Bahia, né? Sou baiana, de Serrinha, do Sertão. Mas saí já faz um tempo já. Saí, fiquei uns 12 anos fora e voltei. E nessa ida para São Paulo, eu comecei a me envolver com poesia, com literatura, com teatro, né? Foi em São Paulo que eu acessei esse universo, assim, foi onde eu me descobri poeta, né? Comecei a escrever poesia. Então, acho que desde 2010, 2009, eu comecei a me arriscar por esses caminhos da escrita, né? Em São Paulo eu tive muito contato com alguns grupos de poetas de rua. A minha poesia ela está muito calcada também nessa questão da distribuição da poesia na rua, de vender livretos na rua, né? De fazer os seus próprios livros, seus livretos. Então, um pouco isso. Especificamente em São Paulo, a galera que eu me conectei foi da poesia maloqueirista, que foi assim, foi um coletivo que me abraçou assim imediatamente quando eu comecei a me interessar em escrever. E daí eu vim aqui voltei para Bahia, né? Depois de 12, 13 anos voltei para Bahia e continuei meu trabalho aqui continuei fazendo livretos, né? Agora também me envolvendo em projetos, enfim, mais ou menos isso, assim, em relação ao que tange ao meu trabalho, assim. Espero que tenha respondido. Respondeu, faltou só emendar com o seu primeiro poema na live, Um para a poema. gente já começar ouvindo Tá. você. Esse aqui se chama Na Montanha da Casa. Escalar casa exige uma comunhão de janelas pela manhã. Impressiona os pássaros acordarem tão cedo. A orquestra de interfones e a ultragás se oferecendo logo cedo parece até brincadeira. O Sedex já me soa a turma do amarelo e logo desconfio. O som do bule me lembra um poema bonito. Uma pena não lembrar dele todo. Pego meus cestos de roupa suja, saio catando outras que ficaram pelo caminho e persigo essa seta. E o alvo do dia nasce na lavanderia da casa. Esse aqui se chama Na Montanha da Casa. Eu já vou fazer a primeira pergunta dialogando com esse poema e depois, na segunda pergunta, eu quero voltar para esse poema, que é um dos que eu mais gosto, que estão em Profundanças também, né? Uhum, sim. Primeiro, antes da poesia, ou da pergunta, eu quero dizer que você é uma referência para mim de artista, seja na performance, nas artes cênicas, na performance
nas artes cênicas e na literatura e na produção também, que eu quero falar sobre isso nesse instante com você. Mas falando daquela que escreve, eu queria perguntar a você, quais os sentidos da escrita poética para você? Então, é, essa história de pessoas, né, que, sei lá, passam muitas... Nasce em um contexto social muito complicado, né? Uma história de vida difícil, acaba ou vira poeta ou vira outra coisa, né? Outra coisa que não é poeta negativa. Então, eu acho que a minha história de vida, ela meio que me empurrou um pouco para poesia, né? E ao mesmo tempo que ela foi me empurrando, eu fui me descobrindo aí qual é o tema que eu quero abordar. Aqui até hoje eu procuro, inclusive, né, esse tema dentro da minha escrita. Eu passei um pouco por essa coisa da imagem da casa. A casa, para mim, é um lugar poético muito grande, assim, é o meu lugar, meu maior lugar de inspiração é a casa, né? Que aí a gente pensa na casa interior, na casa externa, né? Tá muito calcada nessa questão do dia a dia também, sabe, Dani? Porque como eu fui mãe muito cedo, eu tive que meio que dar uma equilibrada aí nessa questão de querer escrever, querer ser mãe, né? Trabalhar, dar conta de tudo, dar conta das roupas sujas da casa, né? Das montanhas de roupas sujas da casa e continuar escrevendo, né? Dentro desse contexto aí que muitas vezes torna um pouco limitado, mas que para a escrita não existe limites, né? Um pouco isso. Aí me diga uma coisa, só para acrescentar uma pergunta que eu tenho feito às nossas companheiras aqui. Agora, durante a pandemia, você está conseguindo escrever poesia? Menina, eu tô num processo assim, tem semanas que eu consigo, eu até fico marcando, né? Tem semanas que eu pego, escrevo desde a segunda, vou até a quarta, escrevo um pouquinho todo dia. E tem semanas que eu não tenho conseguido, assim, tá um pouco oscilando. Às vezes sim, às vezes não, sabe? Mas eu tô tentando, assim, eu tô fazendo esse exercício de querer escrever, de escrever. Outra coisa que você disse isso, né, que você foi mãe muito cedo. E aí eu lembrei que em Profundanças você é a primeira grávida a participar de Profundanças, né? Você chega com a barriga assim imensa, uma barriga E, planetária, transportando a Noêmia, essa criança linda. E antes de uhum. pedir para você recitar o segundo poema, eu queria que você contasse um pouquinho para o pessoal que está assistindo, que eu vou aproveitar e pedir para baixar o livro 3 para conhecer as fotos, os poemas de Bárbara. Como foi a história daquele ensaio? Porque a gente já estava com medo assim, de você parir e você estava com medo também, não conseguir fazer as fotos. Como foi aquela história do ensaio? Aham. Menina, foi ali, eu já tava, sei lá, acho que mais de 8 meses já, né? Já tava quase para parir. E combinando com Silvia, né? Silvia Leme, a fotógrafa incrível, sensível, já trabalho com ela já há um tempo, adoro o trabalho dela. E ela é super paciente, eu combinando com ela, vamos combinar esse dia, aí não dava certo, porque eu moro na zona rural e ela mora em Cachoeira, né? Um belo dia conseguimos marcar, aí fomos num lugar muito especial que tem aqui em Belém da Cachoeira, que é a Estrada da Água, que é onde tem uma fonte muito deliciosa, com uma água incrível, um espaço assim encantado. Tem a Dona Maria, que é a moradora lá, né, tipo a guardiã desse espaço. A gente falou com ela e tal, conversamos. É uma pessoa, uma mulher incrível, rezadeira. Ela autorizou, né, porque a gente tem que passar pela casa dela e fomos eu, Silvinha e o companheiro dela para a gente fazer esse ensaio no meio do mato, perto da fonte. E aí a gente fez, né? Ficou aquele resultado maravilhoso ali, eu dentro da água, no meio do mato, a barriga já, eu já andando igual, como se estivesse remando já estava nas últimas mesmo.
Mas rolou. E foi um pouco isso, assim, que aconteceu. Tem uma estudante da UNEB de Brumado perguntando se você está em Profundanças como a Luz Bárbara. Não, querida. Em Profundanças 3 nós temos duas Bárbaras. É A Luz verdade. Bárbara, que é a paraibana que mora em São Paulo, a Luz Bárbara, e Bárbara Willa, que é esta mulher múltipla sertaneja do Recôncavo, que é uma artista baiana. O pessoal está dizendo que seu ensaio fotográfico ficou um poema, eu concordo, quero aproveitar e mandar um beijo para a Silvia Leme, que está aqui assistindo, quero dizer que a gente quer você numa temporada dessas também. E aí eu queria pedir para você pensar num poema agora para falar para a gente, e enquanto Uhum. você está vendo o poema, dizer isso, né? Que tem essa força em Profundanças. A gente nunca tinha tido um ensaio fotográfico de uma escritora que estivesse grávida. Grávida, E, não é? e você foi a primeira, já chegou assim, trazendo essa luz para a gente, de Noêmia, e Oh, foi no meu momento que Deus. tinha que ser, né? Na estrada da água, com as bênçãos de Dona Maria, com a lente aí de o olhar de Silvia, foi como tinha que ser. Você é a primeira grávida em Profundanças. Yes. Então, tá bom, vou ler aqui o próximo poema que eu separei. É um poema que eu fiz pensando em Cachoeira, na cidade de Cachoeira, né? Que eu conheço desde criança, mas que depois de muito tempo, mais de 20 anos, eu acabei voltando para morar aqui. É uma cidade muito especial para mim, faz parte do meu imaginário poético também, da infância. E ele começa assim: entre atravessar um beco e outro, ruas perdidas do século passado da infância. Entre a orla e o rio Paraguaçu, cidade do lado dos carros, suas pedras batidas de sangue. Sussurram gritos no poema ancestral. Um grande picho no jardim de ossos pragueja um poema de amor. Apenas penso como o caquende pode ser lindo e em tardes silenciosas, e como na varanda crianças e bichos habitam o mesmo ar. Cadeiras de balanço à beira da porta sentam memórias. Tudo isso parece um filme vindo da voz de Caíme. As ruas do Brega e suas solidões acompanhadas estalam poemas mortos, poemas pretos e pretas ocupando o óbvio. Ele termina assim. Mulher, esse poema que você fala que sussurram gritos no poema ancestral. Tem o verso que você fala do sangue nas pedras. Como é esse verso? É, sussurram suas pedras batidas de sangue. Suas Sussurram pedras gritos batem. no poema ancestral. Eu costumo dizer que, assim, para entrar em cachoeira, para pisar em cachoeira, a gente precisa pedir licença aos mais velhos, às forças do invisível, porque é uma cidade que tem uma energia muito forte, uma energia tanto da resistência quanto a energia dos desmandos, né? Que custou vidas em eras passadas, né? Na era colonial, mas Uhum. depois da era colonial também. E aí eu já queria fazer uma pergunta sobre esse poema. Esse poema é muito visual, assim, é muito visual esse poema, é muito sonoro esse poema. Você já pensou em transpor sua poesia para o cinema, para o audiovisual? Eu já tive uma experiência, assim, o máximo que eu tive de experiência com isso foi inclusive com Silvinha, que já fizemos uns vídeos juntas, já tem até na página da Irmandade de um poema meu, que se chama O Canoeiro Longe, que eu trouxe ele também aqui para ler para vocês. Mas eu penso, não penso assim uma coisa objetiva, sabe, Dani? Eu penso que se alguém, sei lá, de repente falasse assim, olha, isso daí dá isso, eu até abraçaria, mas não penso muito nessa perspectiva, é mais uma impressão que as pessoas às vezes me dão, sabe? Esse Mas poema. eu tive essa experiência com Silvinha e Edélcio, né? A gente fez uns vídeos e tal que ficaram bem legais, publicamos.
esse por enquanto foi isso, mas estou aqui aberta, né, para essas experimentações. Já tem duas perguntas do público aqui. Eu vou esperar chegar mais uma pergunta para fazer um bloco de 3 perguntas. Enquanto isso, eu Tá. queria voltar lá para aquele primeiro poema que você falou, né? De escalar a casa, a montanha da casa. E a pergunta é a seguinte: em Profundanças 3, você trouxe para a nossa antologia poemas que expressam uma sensibilidade aguda às coisas do dia a dia. E aí a minha pergunta, a mulher que labuta com palavras poéticas, ela faz isso em meio aos cestos de roupa suja, a mulher bárbara, vamos dizer assim? Total, menina. É uma roupa suja que não acaba nunca. Montanhas e montanhas, Dani. Mas é isso, né? É tentar. Eu lendo a sua pergunta, né, me veio uma frase que não é exatamente a frase de Audre Lorde, mas que ela fala, né, dessa mulher que é da mulher operária, que ela escreve que a mulher operária ela não tem muito tempo de escrever um romance ou escrever coisas mais longas, né? E eu me vejo muito nessas, de escrever poemas, às vezes poemas, a maioria dos poemas eu acho inacabados, porque eu tenho essa impressão de que eu estou sempre fazendo uma coisa atrás da outra, sabe? No meio das coisas da casa, das crianças, pensar na escrita, pensar se é uma escrita que eu quero botar para fora para as pessoas, ou se é algo que eu quero escrever para mim mesma, né? Mas está muito relacionado, né? Porque é isso que eu vivo. Então a gente escreve também da perspectiva das coisas que você vive, né? E como eu também esse habitar a casa para mim é um ambiente de muita produção poética, eu acabo esgarço mesmo esse tema, assim, sabe? Das coisas que eu faço e porque a minha escrita vai por ali. Fico tentando relacionar com esse meu dia a dia comum, né? De muitas mulheres que precisam dar conta da casa, da vida e do trabalho. A Vanessa Paz, lá de Entre Rios, aqui da Bahia, está dizendo que a sua fala faz lembrar a Carolina Maria de Jesus. E eu lembrei de outra mulher também, escritora e ensaísta, que é a Glória Anzaldúa. Ela tem uma carta linda chamada Carta às Mulheres Escritoras do Terceiro Mundo, que ela fala isso. Ela está falando principalmente das mulheres que ela chama na carta Mulheres de Cor, né? Uma carta de 1980, traduzida do inglês para o português, aí fica essa expressão. E que ela diz isso, eu imagino, eu escrevo essa carta, imagino você, minha irmã, que ao mesmo tempo que está na plantação de tomate, está pensando no texto que vai ser escrito, que não Isso, consegue parar a vida e se isolar para fazer o texto nascer. O texto nasce dessa vida, desse cotidiano, atravessado por esses afazeres, né? Eu total, lembrei muito. total. Você Que quer legal. comentar isso? É rapidamente, é isso mesmo, porque às vezes a gente fica pensando assim, gente, mas o que é que um escritor faz, né? Além de escrever, né? O escritor ele escreve, mas a escrita, cada um dentro do seu contexto. E eu, dentro do meu contexto, eu sei que a minha escrita está conectada a isso. E eu não posso me dar ao, digamos assim, ao luxo de só escrever. E nem sei se tivesse, eu só faria isso. Né? Eu gosto desse movimento mesmo, desse fazer, dessa coisa física, físico que depois vai para a palavra, né? Já está chovendo pergunta aqui, mas enquanto eu reúno as perguntas aqui, eu queria te pedir para falar outro poema, por favor, e não se preocupem, vocês que mandaram as perguntas que eu vou começar a fazer agora, depois do poema de Bárbara. Tá, eu vou ler um que se chama Um Canoeiro Longe, que inclusive vai virar uma música, musicada por Vitor da Trindade, com participação também de Mateuzinho, que se chama Um Canoeiro Longe. Esse é o nome do poema. Um canoeiro longe, entre folhas de amendoeira, fazendo silhuetas no rio, um canoeiro longe. Toca viola de 12 nos bailes pretos do bairro, um canoeiro longe.
Abre o pandeiro aos pés da sua preta, o canoeiro longe. Imprime seu gole de cachaça, antes da próxima batucada. Um canoeiro longe, de branco, cantando cantigas de água. Mulher, mais uma vez um poema visual. Mais uma vez um poema que eu queria ver num curta. Não é que eu queria ver o poema num curta, eu queria ver um curta a partir desse poema. Ou uma video Uhum. performance muito visual, sua poesia. Muito linda. Menina, esse poema, inclusive, ele nasceu disso, né? Na época eu morava aqui na Faceira, que é um bairro super bonito aqui de Cachoeira, que fica em frente da Pedra da Baleia. Um bairro, assim, delicioso. Era uma casinha que eu morava em frente ao rio, né? E eu ficava sempre naquela observação dos pescadores, né? Porque ainda tem muitos pescadores no bairro, então aquele dia a dia deles ali, né? De pescar e depois ir para o samba, e depois ir de tomar a sua cachaça, e depois de se divertir, né? Então é um pouco isso. É um visual porque também eu escrevi ele através de uma visão ali daquelas pessoas. Eu vou agora começar a fazer as perguntas do público e queria falar para o pessoal que está assistindo a gente que, como eu disse no início, nós estamos na live do Projeto Profundanças, que é um projeto de mapeamento e publicação de mulheres escritoras, em sua maioria inéditas e nordestinas, mas temos mulheres que não eram inéditas na época da participação, como Bárbara, por exemplo, e que nossos livros estão disponíveis para download gratuito. É só clicar no link da nossa bio aqui, vocês vão achar as 3 antologias literárias e fotográficas e vão encontrar Bárbara no livro 3. Vamos lá, eu vou emendar 2 perguntas em uma aqui. Eu esqueci de anotar o nome da pessoa que fez, mas vamos lá. Ser mãe, mais uma vez, te fez criar mais? E a outra pergunta é: o que o nascimento de Noêmia trouxe à poesia de Bárbara? Essa segunda pergunta foi feita pelo perfil Pimelo, Pimelo Jô. A primeira eu Tá. esqueci de anotar o nome. Como que é? A primeira é tipo, o que que a minha gravidez se me estimulou mais a criação? Se você ser Ela... mãe mais uma vez te fez criar mais. Foi a Rita Pimentel que fez essa pergunta. Não, criar assim, criar uma criança, né? Mas essa coisa de você parar, né, para você poder escrever, isso depois que Noca nasceu, isso eu tive que dar uma recuada, porque, né, você se adaptar a um bebê, se adaptar a essa nova rotina, isso leva um tempo, né? Então eu digo que eu comecei a escrever depois do nascimento de Noêmia, sei lá, uns 7, 8 meses depois. Inclusive, ó, ela chora. E então foi isso, né? Teve esse tempo aí, porém eu acredito que pelo fato de eu ter tido uma filha mulher, né? Isso me fortaleceu demais a ter, né, essa escrita voltada para o feminino, pensando no ponto de vista agora de ter uma filha mulher, né? Eu acho que só enriqueceu a minha poesia, porque ser mulher é só quem sabe mesmo, né? E você ter uma filha mulher, você tem, né, Dani? Tenho, tenho. É aquele pedaço da gente, mulher também, né? E que você pensa sobre todas as questões que ela pode passar no futuro, coisas que você já passou. E com certeza isso tá agora na minha poesia, venho trabalhando com isso. O que eu tenho escrito está muito baseado nisso também. Tem outra pergunta aqui que foi da Vanessa Paz. Tem alguma poesia sua que foi dolorosa e parida a fórceps? Se sim, qual poesia é essa? Gente, tem até um poema meu aqui que ele termina assim. Que eu separei ele, eu posso ler agora? Pode, pode e deve. Ele se chama Labirinto. Agora, cada vez mais gentil e paciente, passeia olhos curiosos em janela insistente. Puro brilho negro do desejo, fazendo pirraça.
palhaçada com essa criançada, tornando-se enfurecida e solvendo goles violentos de vida. Fluxos lançam locomotivas de selvagem à beira do abismo, bailando um João Bobo no corpo. A cara enfiada no pináculo da faca, avança o risco certeiro do instante. A doce bala perdida do adolescente, o alvo sem fim e esse poema a me parir. Aí ele termina assim, Nossa. né? Porque foi um poema que na época, eu acho que ele tem mais ou menos uns 7, 8 anos. Acho que foi quando eu fui visitar o Rio de Janeiro, assim, e conversando com outros poetas lá na época, né? Pensando ali naquele contexto social dos jovens periféricos do Rio de Janeiro. Aí acabou saindo esse poema. E foi um poema assim que eu lembro que doeu um pouco pensar nisso e botar no papel, pensar nessas pessoas, nesses jovens, né? Eu queria que você falasse mais um pouco sobre essa dor do ato de escrever e a dor de ver o poema escrito, como um poema como esse. É algo que a gente sempre conversa aqui nas lives, né? Que escrever é doloroso na maioria das vezes, né? E aí, Uhum. queria que você falasse mais um pouco assim, sobre essa sensação dolorosa de escrever e depois de ver o poema escrito. Uhum. É, tanto que às vezes dói tanto que você fica um tempo nessa, se distancia um pouco, porque senão não consegue dar continuidade, né? Eu vejo que é um mal necessário. Infelizmente, pelo menos das escritas que eu gosto, são textos que vêm com essa energia mesmo, né? Que você vê que o autor ali, ele deu um pouco da sua alma ali, né? Ele botou um pedaço ali do seu maior tesouro ali, ele expôs aquilo, se desnudou de alguma forma, né? O que é muito difícil também. A gente demora um tempo para a gente conseguir como é que tirar a roupa da nossa poesia e mostrar para as pessoas, né? Isso leva um tempo até você ter essa segurança e isso não te impedir de escrever, né? Por aí, Dani. Espero que tenha Eu fico respondido. imaginando. Claro que respondeu. Eu fico imaginando assim, o que é que Conceição Evaristo sentiu depois que ela escreveu aquele conto Zaíta esqueceu de guardar os brinquedos, que está lá no livro Olhos d'Água. Depois que Carolina Maria de Jesus escreveu o Quarto de Despejo, né, que ela Hum, já foi lembrada que eu fico tentando imaginar, eu estou lendo a palavra e estou imaginando essa experiência dolorosa e que a gente termina sentindo também quando a gente lê, né? Porque esse diálogo sim, mediado pela literatura. exatamente. Você sente ali, né? Só de lembrar que eu me arrepiei, porque tem coisas que você olha assim e você fala, gente, como ela conseguiu isso, né? Que força criativa, força criadora foi essa que essa mulher conseguiu passar isso para o papel, né? Vanessa está falando aqui, devia ter um aviso nessas lives. Venham de colete, cada tiro nos cornos. Não, não venham de colete, não. Venham com o peito aberto, que aqui. Por favor. Oi? Por favor, gente, veio de coração aberto, não precisa de colete, não. É porque aqui a saraivada é só de verso, viu, minha gente? Pelo amor de Deus. Como Tem diz aqui mais o uma ditado pergunta. aqui, viu, Dani, rapidinho, tem um ditado aqui no Record, que o povo fala assim, a gente brocou os coletes. Então, se vier de colete não vai adiantar. Gostei desse ditado. Deixa eu te fazer tem uma pergunta aqui que agora vem de Brumado, que é a Jeane Lima. Jéssica Sim. Lima, aliás. Você tem alguma autora inspiração que te inspira a escrever poemas? Se você tiver alguma autora que te inspira na escrita poética, ela queria saber qual. Nossa, várias. Inclusive você. Mas assim, eu tenho muitas mulheres incríveis que me inspiram muito a escrever.
desde Carolina Maria de Jesus, a Conceição Evaristo, as minhas amigas, poetas. Tem uma poeta em São Paulo que eu gosto muito, se chama Eveline Sim, que eu conheci faz uns 10 anos e eu estava começando a escrever e assim, eu lembro que foi uma poeta que me inspirou muito. O nome dela é Eveline Sim, né? Poetas aqui da Bahia também, muito, Ludmila Singa, Fabiana Lima, Islã das Minas. Não que a minha poesia seja o mesmo estilo, né? Mas são mulheres que eu leio e que eu me identifico e que aquilo ali me faz escrever também, pensando nessa comunhão de mulheres que escrevem, né? E que faz a outra mulher também se sentir à vontade para escrever. Porque tem muito isso, né, Dani? Você lê alguém que ela te dá um caminho ali para você ler, para você escrever, né? E eu gosto dessa energia que você traz aqui para a live, porque quando a gente está na escola estudando literatura, qual é a imagem que a gente tem? Primeiro, a imagem masculina, o escritor. Às vezes o texto é de Clarice Lispector e o povo fala o escritor, mas o escritor é Clarice Lispector. E então a gente Sim. tem a imagem do escritor branco no seu gabinete, na sua biblioteca, cercado de livros, da literatura, entre aspas, universal, que eu acho isso uma falácia, esse negócio de literatura universal, se inspirando para escrever a sua grande obra também. E aí, quando você vem e traz esse ato de escalar a casa para escrever, você já chega aqui. Como foi o do colete que você falou? O ditado? Colocar os coletes. Você brocou os coletes do cânone literário, porque escrever deixa de ser esse privilégio do homem branco na sua biblioteca, em paz, sem uma filha chorando, como Noêmia estava aqui na estante, na live, e que pode escrever a hora que ele quiser. Não é o nosso caso. Sim, exatamente. Não, mas eu acho que isso está caindo por terra cada dia mais, né? Acho que as mulheres, nesse sentido, a gente tem conseguido levar isso daí para frente, doa quem doer, né? Acabou essa noção aí universal de escritor, né? Já não está mais assim. A escrita que sai das periferias, a escrita que sai das mulheres uma escrita que diz muito, né? E que é preciso ser dita. Eu vou ler aqui dois comentários. Um é de Conceição Freitas. Ela falou: fala para minha amiga que eu estou aqui participando, viu? Por favor. Já falei. Um beijo, A outra, Dona Conceição! a outra é o comentário que vem lá de Garanhuns, da professora Clébia Sampaio. Ela diz: a educação brasileira é trabalhada de forma deturpada, a literatura brasileira é trabalhada de forma deturpada, didatizada, de forma chata e desinteressante. Quem está falando é uma educadora que trabalha com ensino médio, com várias turmas. E aí eu concordo mesmo, né? Que falta faz um slam das minas na sala de aula. Oh, com Vamos certeza. lá. Acho que poesia deveria ser matéria obrigatória em todas as séries, em todas as escolas. Vou fazer mais uma pergunta aqui que não é do público, é minha, que eu costumo ver você como uma poeta que vai ao encontro de outras mulheres, né? Eu me identifico muito com você porque eu sou assim também. Então eu vejo você como uma poeta que vai ao encontro de outras mulheres e que termina se formando, se fazendo nesses movimentos. Aí eu queria pedir para você contar para a gente em que consiste o projeto ou o coletivo Irmandade da Palavra e quais são as aprendências que você tem construído com as mulheres do Recôncavo que participam do projeto, né, do coletivo Irmandade da Palavra. Uhum. Sim, sim. As mulheres, para mim, sempre foi assim, né? Minha base. Fui criada só por mulheres também. Não tive muito essa referência masculina em casa. Então, tenho isso assim como uma religião mesmo, de
sempre contei com mulheres, sempre estive rodeada de mulheres, gosto de ser mulher. O projeto Irmandade da Palavra, um projeto muito bonito, assim, que reverberou muita coisa linda, ele nasceu em 2017, em 2016, que foi quando escrevemos. Porém, a gente já fazia um movimento antes, que era um evento que eu fazia na época, que se chamava Cartas na Manga, né? Onde alguns escritores, escritoras da cidade se reuniam para a gente ler os nossos escritos e comentar ali, né? Cada um dá um pitaco ali sobre o seu texto. Desse movimento se juntou algumas mulheres, entre elas eu, Andressa dos Prazeres, que é a coordenadora pedagógica, escritora muito boa, Clarice, Liz e Francine Rico. A gente, né, nos juntamos para escrever o projeto. No meio do caminho acabou as coisas meio se dispersando um pouco, ficou eu e Andressa dos Prazeres, né? Andressa como coordenadora pedagógica e eu como a diretora artística, proponente do projeto. Aí vamos à experiência do projeto em si, né, Dani, que foi um projeto que durou 6 meses, a gente percorrendo o Recôncavo inteiro, né, e em cada cidade, mais de 30 mulheres, acho que teve um pouco menos que isso foi em Cachoeira, né, que foi um pouco menos, mas assim, em cada cidade foram experiências que eu digo que foi um divisor de águas na minha vida, né? Participar dessa criação literária de mulheres que até então não tinham contato nenhum com a escrita, né? Não viam na escrita um jeito de botar para fora ali as suas questões do dia a dia. Mulheres de baixa renda, né? Que são subalternizadas de todas as formas e que não tem esse espaço para escrever, né? E a intenção do projeto sempre foi essa, de dar essa possibilidade para que elas mesmas sejam narradoras de suas vidas, né? Porque eu acho que é disso que a gente está falando aqui, né? Que cada uma possa contar a sua própria história. Não ler em livros da biblioteca, ler de autores brancos, né? Então, o projeto trouxe isso, e assim, trouxe revelações, trouxe escritoras que não se sabiam, mas que já eram, que sempre foram, e que só faltava ali, sei lá, apertar um gatilho para entender que aquilo ali faz parte, sim, do seu cotidiano, você pode escrever, você é escritora, mesmo sendo, né, desse contexto social periférico, onde você não tem oportunidade para nada, onde ser mulher também é pior ainda, né? Enfim, foi maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Tem algum nome que você lembra de alguma dessas mulheres que participaram dessas oficinas e que se revelou como escritora? Tem várias. Ó, a primeira que foi a de São Félix, se chama Lucineide. Ela tá na nossa antologia. Deixa eu até deixar aqui. Essa antologia aqui da Irmandade da Palavra, que é feita de papelão. Tem a Lucineide Souza, de São Félix, Rafaela Cristina, de Cachoeira, tem a... Dani, chegou alguém aqui, um momentinho. Tá, tudo bem. Peraí, rapidinho. É a maternidade real, gente. As crias batendo na porta, enquanto a live sobre poesia, olha só que coisa. Bárbara falando de poesia, de ser mulher, escrever, e aí a cria bate na porta, ela tem que levantar para ir lá falar. Ou seja, Oi, Dani, é isso que eu estou falando, é isso que é a maternidade real e a escrita no meio. Peraí, Dani. Foi, na verdade, foram as compras que chegaram aqui, menina. Ah, eu pensei Mas agora... que tinham sido as crias. Então.
Viu, Dani? Você estava falando das mulheres que participaram dessas oficinas. Sim, então, em Cachoeira tivemos a Rafaela Cristina, em... Peraí que o pessoal tá aqui. É isso, minha gente. Para uma entrevista tão leve, interessante, uma entrevistadora tão sensível, porque eu sou mãe também, minha gente. Eu não posso achar que isso aqui é algo extraordinário. Isso é a nossa vida. Total, amiga. Nossa, mas desculpa, gente. Então é isso, eu tive várias mulheres assim, agora não conseguiria lembrar e seria até injusto, mas tem umas que inclusive viraram amigas mesmo, que até hoje eu tenho contato, né, que me manda textos. Mas assim, várias revelações. A Lu, por exemplo, de São Félix, ela assim, depois das oficinas, ela abraçou essa vida de escritora, né? Ela se viu ali como uma escritora mesmo, e daí foi assim incrível ver como ela começou a crescer no seu texto, começou a experimentar. E você falou em Andressa ou Andresa, gente, que eu confundo. Andressa, Andressa dos Prazeres. Eu a conheci, sabe quando? No dia do lançamento desse livro aqui, ó, de que é Tia da Nalva, cartoneira das sim. Iaiá, né? Tia Nalva. E eu amo esse movimento que vocês estão fazendo em Cachoeira e no Recôncavo, né? Irmandade da Palavra, o selo da cartoneira das Iaiá. E todos esses projetos, essas oficinas que vocês têm feito e a potência dessa escrita de mulheres reais, mulheres da vida real, mulheres comuns. Eu queria só ler um poema de Tia Nalva, que está nesse Leia, livro por aqui, favor. organizado por Andresa, e falar para o pessoal, procurem Tia Nalva e o livro Entre o Rio e a Praça. Ela Vai ter diz, uma eu live achei... de... Desculpa, Oi, Dani, é que eu avisar da live dela de Tia Nalva que vai ser dia 27. Quem eu puder aí quero... apareçam lá na live de Tia Nalva. Então, ela diz o seguinte nesse livro: ontem não deu para dizer te amo, talvez porque não tive tempo, ou cansei de falar sozinha, ou talvez já não te ame mais. Gente, eu achei lindo isso aqui. Eu sou apaixonada por Tia Nalva. Tia Nalva é um sucesso, eu também. As coisas que eu leio dela, eu demoro, depois de ler, eu fico um tempo assim, sentindo aquilo ali, porque para mim também bate forte. Olha só, a gente está aqui já com 12 minutos para terminar a live. Eu quero pedir ao pessoal de casa para escrever, passa rápido, para escrever aqui, por favor, a cidade, o estado, o planeta, o país onde vocês estão assistindo, que eu vou dizer na instante. Pedir a Bárbara para já pensar em um outro poema. E antes de Bárbara recitar o poema, eu quero ler um comentário do Marielson Carvalho, escritor, professor da UNEB também, que está assistindo a gente. Ele escreveu na estante aqui: amo profundanças, necessário e nosso. Quando ele terminou de escrever o poema, foi a hora que você teve que levantar para resolver algo do Oh, cotidiano. Então é muito nosso mesmo. total. Vamos ao poema. Tá, vamos. Eu separei aqui, né? Fiz o que você disse de separar mais dois, assim. Mas eu vou ler o que eu tinha separado, caso não fosse ler mais. Esse se chama Ainda. Ainda. São 5 horas e tem esse fuso. São 5 horas e a xícara cheia. São 5 horas e o livro pousa na mesa. São 5 horas e o horóscopo de hoje tem cor de água. São 5 horas e essa cinza saudade. São 5 horas e o box abriga banho de mar. São 5 horas, caminho até o guarda-roupa. São 5 horas e já nem sei que horas são. Aí ele termina assim. Mais um
Um poema muito cotidiano. Esse poema me lembrou uma música de Alceu Valença, de um disco da década de 70. Você fala, são 5 horas, né? Eu não lembro que horas são na música de Alceu Valença. Ele vai falando isso, vai falando o horário e vai se referir. São tantas horas em São Bento do Una, são tantas horas. Ele vai falando outra cidade, outra paisagem. E observe que o livro, aí no seu poema, está perto das xícaras e perto do tempo passando. Você é a poeta do cotidiano, mulher. Pode ler o outro se você quiser, que estou anotando a cidade. Tá. Deixa eu ver aqui, mas vou ler um que se chama Amor de Ares. Amor de Ares, espero te encontrar numa revolução, em plena lua cheia, e os canhões do rio Paraguaçu apontados em nossa direção. Pensando aqui em cachoeira, nessa arianidade, né? Que a Ariana Meu Deus do céu, mulher, você é uma feiticeira das palavras também, viu? O Ô, povo está Dani, aqui obrigada. elogiando. Eu vou ler aqui as cidades, porque o povo gosta de ouvir o nome das suas cidades. Então, hoje nós tivemos aqui assistindo a gente pessoal de Brumado, aqui na Bahia, Montes Claros, em Minas Gerais, Cruz das Almas, aí no Recôncavo Baiano, Tamboril, Ceará, Embu das Artes, São Paulo, Garanhuns, Pernambuco, Petrolina, em Pernambuco também, Taboão da Serra, São Paulo, Cachoeira São Félix, aqui na Bahia, Itabuna, Rio do Meio, Entre Rios e Ilhéus, aqui na Bahia, e Recife, Pernambuco. E Silvia, maravilhosa, Silvia Leme, ela está colocando aqui, acho que o trecho da letra da música de Alceu Valença, arrasou. Teve também Coração de Maria. Coração de Maria, se eu não falar, o pessoal vai ficar chateado. Teve gente em Coração de Maria, aqui na Bahia. Então, amiga, despedidas, provocação final, temos 8 minutos. Despedidas e um poema provocativo para a gente. Primeiro eu queria agradecer imensamente desde o convite para a antologia, né, que para mim, nossa, foi uma felicidade, eu não me contive. Eu lembro que na época você falou, olha, Bárbara, não pode falar para ninguém ainda. Eu, Ariana, ansiosa, querendo gritar para o mundo, gente, eu vou participar de Profundanças, assim, uma emoção muito grande, por eu já ter acompanhado as outras 2 edições. Eu fiquei imensamente feliz. E pelo convite também para participar dessa live, que na medida que eu posso eu tenho acompanhado também com as outras escritoras, aqui no meio do meu dia a dia, de vez em quando eu venho, abro, dou uma olhadinha, vou fazer outra coisa. Agradecer e dizer que está maravilhoso, te parabenizar pelo seu trabalho, por ser essa mulher que levanta outras mulheres, que gosta de estar na poesia de outras mulheres, né? Que gosta de estar ali em contato com esse universo mesmo da escrita feminina. Obrigada, Dani. Eu vou ler um aqui que ele é mais sobre a questão da escrita e ele é muito curtinho, tá? Ele se chama Risco. Na época que eu escrevi, foi pensando nessa questão da escrita. É sempre um risco, né? Risco. Bailar um João Bobo no corpo à beira do abismo, né? Pensando que quando você se arrisca para escrever, não ache que é algo simples e também ele pode ser bem complexo, né? E cada um lida ali do jeito que consegue lidar com a escrita. Mas eu vejo nesse risco aí, né? Tanto no risco de correr o risco e tanto no risco de você riscar ali as palavras. Viu? Gratidão por trazer essa indefinição da escrita para a gente nessa live. Porque o João Bobo também, para ele ficar em pé, ele não fica totalmente, ele fica se equilibrando. O em pé dele é ficar se equilibrando. Eu Exatamente. acho que você, mais uma vez, captou aí e fez a feitiçaria
e deu essa indefinição, que não é uma definição, né? Da escrita poética. Então, só um agradecimento. Dá tempo de ler o último comentário aqui, que foi da Vanessa Paz. Ela disse que ela declama e as imagens pairam na mente. Ou seja, você declama, Bárbara, e as imagens pairam nas nossas mentes. Então, fica essa provocação de levar sua poesia para o audiovisual. Gratidão. Você é uma mulher, você é uma mulher muito inspiradora. Você, Andressa, desculpa, Desiane Barbosa, as mulheres do Islã das Minas, que eu perdi esse encontro de vocês ano passado na Flica, né? Irmandade da Palavra, Islã das Minas, Bahia. Somos muitas mulheres em diálogo e buscando outras mulheres. Então, gratidão pela força que você traz ao mundo. Obrigada, eu que agradeço, querida. Beijão. Para o pessoal que está assistindo, essa live de Bárbara vai estar no final de semana no YouTube, vai estar agora aqui no Instagram. Sexta-feira nós temos a última live dessa temporada. Vamos falar com Andréa Mascarenhas, uma outra poeta baiana, e a gente convida e espera vocês sexta-feira, 15 horas aqui. Se cuidem e não comam reggae desses políticos que estão se comportando como se a pandemia tivesse acabado, viu, minha gente? A pandemia não acabou. Ignorem o que os políticos estão dizendo com essas políticas de abrir comércio, abrir tudo, arreganhar tudo. E fiquem em casa e se cuidem. E juízo. Beijo, querida. Vou encerrar aqui. Beijo. Tchau.